Afinal de contas, para onde será que as pessoas vão quando morrem? Olá, eu sou o pastor Marcos Damascena. Continuamos aqui o nosso estudo sobre o fim dos tempos. E hoje nós vamos tirar a dúvida de muita gente por aí. Será que quando nós morremos, ou alguém morre, essa pessoa fica vagando para lá e para cá? Será que ela vai para algum lugar específico ou simplesmente deixa de existir? Bem, a Bíblia nos traz algumas respostas. E como esse estudo ele é inteiramente bíblico, nós vamos mostrar para vocês algumas coisas importantes aqui. Mas antes disso, deixe o seu like aí e se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora. Compartilha com o máximo de pessoas possíveis, porque talvez a sua dúvida seja a dúvida de outros também, ok? Bom, primeiramente eu quero fazer algumas afirmações aqui. A primeira afirmação é que não existe reencarnação. Esse conceito de reencarnação, ele não é bíblico. Algumas pessoas acham que quando elas vão morrer, elas retornam em animais ou em outra espécie de vida, na vida de outras pessoas. Isso não é bíblico. A Bíblia nunca menciona as pessoas tendo uma segunda chance na vida ou voltando como pessoas ou como animais diferentes, ok? Bem, não vamos ficar só nas palavras aqui. Eu quero te mostrar um texto bíblico que está lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Olha só o que diz: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Ok? Então guarde bem na sua cabeça de que realmente a reencarnação não existe. Essa é uma crença, né? Uma crença que ela corre por muitas religiões, como o hinduísmo, algumas religiões do ocultismo, espiritismo, né? Isso vem há muitos anos sendo ensinado por essas crenças. Mas como este estudo ele é inteiramente baseado na palavra de Deus, então nós queremos reafirmar aqui de que reencarnação não existe, ok? A segunda coisa que eu quero afirmar aqui para você é que não existe também algo chamado purgatório. Pastor, mas o que é um purgatório? Vamos pegar aqui então o que diz a enciclopédia católica. Diz que é um lugar ou uma condição de punição, né, temporal para aqueles que, quando deixam essa vida, a graça de Deus, né, segundo o que consta lá, não estão inteiramente livres de erros veniais, ou não pagaram completamente a satisfação devida pelas suas transgressões, né? Ou resumindo, essas pessoas elas teriam que ainda ter um acerto de contas por causa dos seus pecados. Mas vamos ver algumas coisas aqui interessantes. Por exemplo, se nós lemos Romanos 5:8 ou Isaías 53:5, nós vamos perceber de que Jesus ele pagou o preço pelos nossos pecados. Se não fosse assim, todo esse ato de Jesus não teria importância alguma, ok? Então, só lembrando você de que anteriormente à vinda de Jesus, era necessário animais morrerem para que os pecados das pessoas fossem perdoados. E Jesus se fez o sacrifício, ele morreu na cruz pelos nossos pecados, para a remissão dos nossos pecados, ok? Então, não existe um local aonde você vai aguardar, né? Ali você vai ser julgado pelos seus pecados. Porque se você está em Cristo, você já possui o perdão dos pecados, ok? Isso é bem importante você saber, certo? A própria ideia do purgatório, né, essas doutrinas que foram ensinadas, né, elas diminuem, né, ou seja, elas trazem o ensinamento de que
não valeu de nada a morte de Cristo na cruz, né, e a sua ressurreição. Eu quero reafirmar aqui que Jesus é o pagamento pelos nossos pecados. Depois você confere lá em 1 João 2:2. Ok? Então, não existe purgatório. Se você quiser, você pode conferir. Vou deixar aqui uma sugestão de uma outra aula que nós vimos sobre salvação e galardão. Qual é a diferença dos dois? E você vai ficar por dentro desse assunto, ok? Olha só o que diz em Lucas 16. Aqui, Jesus está falando sobre duas pessoas. Você vai lembrar dessa história. Vamos lá. Ó. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Se gabava, né? Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo, preste bem atenção, até deixei grifado aqui, olha, o mendigo e ser levado pelos anjos. Olha, pastor, isso é bíblico, sim, ó. Quando alguém, né, está em Cristo, morre, é levado pelos anjos para aonde o seio de Abraão. Vai guardando isso. Morreu também o rico e foi sepultado. Então veja só, um foi levado para o seio de Abraão pelos anjos e o outro foi sepultado. Vamos continuar aqui, versículo 23 e 24. Agora diz, ó, no inferno, estando em tormentos, deixa eu pôr aqui um apontador para ficar mais fácil para você enxergar. Um estava no seio de Abraão, eu vou explicar isso daqui a pouco. O outro estava no inferno, o rico, estando em tormentos, ok? Inferno, lugar de tormentos. Levantou os seus olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, que estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Veja só, essa história é a história do rico e Lázaro. Eu quero que você observe bem, porque nós vamos ilustrar tudo isso daqui um pouquinho à frente, mas perceba de que um era rico, né? Tinha todas ali os seus recursos, se gabava disso, e o outro era pobre, mas não pelas condições. Esse texto não retrata as condições sociais, okay? Aqui está retratando a questão da fé, né? A questão de que não importa a sua situação aqui na Terra, mas sim o que vai acontecer
pós-terra, o que vai acontecer depois da sua morte, né? Talvez você ache que você tem que ter muito sucesso aqui e esteja tão preocupado com isso que o seu Deus seja a riqueza, seja finanças, seja outra coisa, e teu coração não está voltado a Deus. Mas enfim, fala sobre o rico, mas fala sobre o Lázaro. Lázaro estava ali com as chagas, né? Estava ali passando dificuldades, porque o texto fala que ele desejava, né? Comia ali as migalhas que caíam. Então, todo esse sofrimento que ele teve, também não quer dizer que você tem que viver uma vida miserável aqui na Terra. Não é isso que o texto está dizendo. Está dizendo que a maior riqueza de Lázaro foi depois da morte dele. Amém? Então, guarde bem. Um foi para o seio de Abraão. A Bíblia fala que Lázaro foi para o seio de Abraão. E fala que o rico foi para o lugar de tormento, para o inferno. Ok? Então, são dois lugares. Tá? Guarde bem isso daí. Então, eles foram direto para esses dois lugares. Ou seja, não passaram por nenhum purgatório, nenhum local para poder ali se arrepender novamente de seus pecados ou consertar a questão pecado na sua vida. Não, eles tiveram já um destino após a sua morte, tá? Vamos ver mais um texto aqui, está lá em Lucas mesmo, capítulo 23, versículo 42 e 43. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Olha só a revelação para esse texto aqui. Jesus você conhece, ele estava ali na cruz, né? E de cada lado um ladrão, né? Malfeitores, e um se arrependeu e o outro não se arrependeu, você conhece a história, mas aquele que se arrependeu falou: Jesus, lembra-te de mim, né? Quando vieres no teu reino. Olha só a revelação que aquele homem teve naquele lugar. E Jesus respondeu, né? Ele não falou assim: olha, você vai para um lugar e eu vou pensar se você vai poder ser aceito no céu ou não. É melhor você ficar lá e você consertar a sua vida, se arrepender, você vai ter um tempo lá. Não. Jesus falou: hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Hoje estarás. Então, após a morte, aquele homem já tinha um destino, porque creu em Jesus. Amém? E eu vou deixar aqui também um outro vídeo sugerido para você de uma aula anterior, em que você vai ver sobre salvação também. Será interessante você rever essa matéria. Vamos lá então. Ficou claro então de que não existe reencarnação, ok? E que também não existe purgatório. E eu quero trazer mais uma afirmação para você. Também não existem almas penadas, né? Almas que estão aí vagando para lá e para cá, porque não concluíram a sua missão aqui na Terra. Tudo isso, todas essas informações aqui que rolam por aí, né, que são ensinadas, não são bíblicas, ok? Estão fora da palavra de Deus. Amém? Estão totalmente fora da palavra. Ok. Eu quero agora ilustrar para que você entenda muito bem essa questão de para onde as pessoas vão quando morrem, tá? Então aqui está o ser humano. Olha só. Eu, você, aqueles que já existiram, né? Nós vamos ver todos esses casos aí. Queira você ou não, não sei se você é convertido ou não, se você acredita na Bíblia ou não, mas queira você ou não, existe uma eternidade. Bem, essa eternidade, isso é após as pessoas, os seres humanos morrerem, né? Então, existe já um lugar na eternidade destinado para o ser humano. Ok? Então vamos lá.
palavra de Deus diz que existem apenas dois caminhos, né? Existe o caminho estreito e o caminho largo, certo? Tá. O caminho estreito é o caminho em que as pessoas mais têm dificuldade para entrar, né? Mais têm dificuldade para caminhar. Mas este é o caminho que leva à salvação. Esse é o caminho que leva a Deus, ok? O que a Bíblia diz é que o caminho que é largo é um caminho que te leva à perdição. Então, algumas pessoas, elas vão querer trilhar, seguir o caminho estreito. Não será fácil, porque é um caminho de santidade, é um caminho de renúncia, é um caminho de adoração ao verdadeiro Deus, né? Mas vão deixar de seguir esse caminho para querer seguir um caminho mais fácil, né? Um caminho que tudo que o mundo oferece, ele pode usufruir, ele não tem responsabilidade espiritual nenhuma, ele não está preocupado com a sua eternidade, ele quer viver o dia de hoje, o amanhã, Deus proverá, né? Então não é um caminho de santidade, não é um caminho de entrega. E então nós temos dois lados aqui, ó, duas decisões, porque nós temos o livre-arbítrio, né? Nós temos a decisão a ser tomada. Deus não decide nada por nós nesse sentido da salvação. Ele quer que eu e você possamos escolher o caminho que queremos andar. Você vai escolher ou o caminho estreito ou o caminho largo. Não quer dizer que o caminho estreito é um caminho de miséria, é um caminho de derrotas. Não, pelo contrário, meu querido, minha querida, o caminho estreito é um caminho de vitória, o caminho estreito é um caminho maravilhoso, é um caminho de muitas bênçãos, amém? Só que é um caminho aonde a palavra de Deus é que vai ditar as regras na sua vida. É um caminho onde a palavra de Deus vai ser o seu guia, o Espírito Santo vai te guiar, né? Você vai deixar os desejos da carne. Amém? Então, esse é o caminho estreito, é o caminho de Deus, não é um caminho fácil. Vamos prosseguir então. Vamos pegar uma situação aqui. Que cada um desses aqui, o que escolheu o caminho estreito, morreu. O que escolheu o caminho largo, também morreu. E eles têm, claro, um destino único aqui, por enquanto, né, onde eu estou trazendo, que é uma eternidade. Nós vamos ver qual é a situação dessa eternidade. O que acontece? Os dois morreram. Para onde eles vão? Aquele que morreu em Cristo, ele lembra que ele escolheu o caminho estreito, né? Vamos lembrar agora dessa história que nós vimos sobre o rico e Lázaro. Você vai lembrar que o Lázaro, ele foi para o seio de Abraão. O que é o seio de Abraão? Chama-se paraíso. Paraíso, lugar de descanso, né? Lugar de delícias. Lembra que um dia o Senhor ele fez um jardim para colocar o homem, né? Um jardim que chamava Éden, né? Um lugar de delícias. Então, esse é um paraíso, um lugar de descanso, onde você já vai desfrutar das coisas tremendas de Deus. Amém? Esse aqui, lembrando, este é salvo, tá? Ele está salvo em Cristo porque ele escolheu um caminho de santidade, ele escolheu um caminho de crer em Jesus. Então ele morreu e foi para o paraíso. Agora, e o outro, que escolheu o caminho largo, né? Preferiu as coisas do mundo, ele foi para o inferno, ele vai para o inferno. Então, lembra novamente aqui do rico e de Lázaro. O rico foi para o Hades, né? Ele foi para o inferno, ou seja, o lugar de tormento. Então perceba que após a morte já existe um destino, né? E aqui, amados, aqui já começa a eternidade. Okay? Dentro da eternidade existem várias coisas que acontecem, mas quando você morre, lembra que nós vimos o texto para o homem, para o ser humano, está
autorizado, destinado a morrer apenas uma vez, tá? Você não vai ter uma segunda chance de voltar, de reencarnar, ou aqui você não vai ter um purgatório para você poder acertar as contas com Deus. Não, você morreu e aqui já existe um destino para você. Você teve uma vida toda aqui ou aqui para poder decidir se você queria Deus, se você queria crer em Jesus ou não. Ok? Vamos continuar então. Olha só, agora uma outra situação aqui. Vamos supor que este crente em Jesus, né, seja você, por exemplo, e você não morreu ainda, mas chegou o dia do arrebatamento. O que é o arrebatamento? Nós vamos ver isso mais à frente, mas eu vou resumir aqui. É o dia que Cristo virá nas nuvens, né, e levará a sua verdadeira igreja. As pessoas vão sumir da terra, né, vão ter os seus corpos transformados aqui e vão direto na presença de Jesus, ok? Aí chega o dia do arrebatamento, né? E esse arrebatamento, ele vai, a Bíblia também fala que os mortos, né, em Cristo, olha só, aquele que morreu em Cristo, ele também vai ter o seu corpo transformado e vai se encontrar com Cristo nos ares. Nós vamos ver isso lá na frente, em outra aula. Agora, o que acontece aqui com esse que está no caminho largo e não morreu? Bom, primeiro nós vamos ver o seguinte, que esse que morreu, ele vai, o destino dele está aqui, ó. Ele vai ser julgado. Nós vamos ver isso também lá na frente. Ele será julgado num grande trono, né? O dia em que o nosso Pai ele vai julgar as nações, né? E aí sim é um julgamento de juízo, tá? É um julgamento de juízo. Tá? Agora o que acontece com aquele que está caminhando, né? Ali lá fora dos caminhos do Senhor e escolheu o caminho mais fácil, né? Ele vai, mesmo que ele seja, vamos supor que ele seja aquele convencido, né? Não é aquele que realmente aceitou a Jesus, porque o que aceitou, ele já foi arrebatado. Mas esse seja aquele convencido, que acha que tem Cristo, mas Cristo não reina nele. Então, olha só o caminho que ele faz aqui. Ele vai ter que passar pela grande tribulação, ok? E nessa grande tribulação, ele vai ter que ser muito forte para suportar tudo que vai ser de grande e terrível. É mais uma matéria que nós vamos ver aqui também nessa série, tá? Sobre a grande tribulação. Ok? Então vamos resumir tudo aqui. Olha, o ser humano ele tem dois caminhos. Ele escolhe ou o caminho de salvação ou o caminho da perdição, tá? Se ele morre, aquele que está no Senhor, ele vai direto para o seio de Abraão, né? Lembra de Lázaro, né? Ele vai direto para o paraíso. Aquele que morre sem Cristo, ele vai direto para o lugar de tormento, inferno. Olha o rico aqui, lembra dessa história, sempre. Mas se os dois continuam vivos, né? Vamos supor hoje, nos dias de hoje, né? A pessoa está viva e chega o dia do arrebatamento, o que acontece? No arrebatamento, o corpo dele é transformado. A Bíblia fala que primeiro os mortos vão ser, né, vão ressuscitar em Cristo, né, aqueles que morreram em Cristo, e depois os que estão vivos terão seus corpos transformados e serão arrebatados, né? E agora o que acontece com aquele que está fora dos caminhos do Senhor ou acha que está nos caminhos do Senhor, mas está enganado? Se ele morre, ele vai esperar ali, aguardar já em tormento, no inferno, sofrendo, né? Vai aguardar o grande julgamento aqui do trono branco, ok? Mas se ele está aqui vivo e de repente chega o dia do arrebatamento, ele não vai subir, ele não vai ser arrebatado, ele vai ter que passar aqui pela grande tribulação. Bom, eu quero apenas concluir aqui e dizer que a eternidade é uma realidade, ok? Aqueles que vão passar pelo paraíso, aqueles que morrerem,
ou aqueles que serão arrebatados, eles passarão a eternidade com Cristo, né, na Nova Jerusalém, reinando com Cristo. Agora, aqueles que não têm salvação, que não são salvos, esses, aqueles que morrem já estarão no sofrimento, no inferno. E tanto esses como aqueles que ficarão e não suportarão a grande tribulação, e se renderem, né, nós vamos ver lá na frente, se renderem ao anticristo, adorarem a besta, esses serão julgados aqui no grande trono de Deus e estarão condenados a uma eternidade de sofrimento. A Bíblia fala que o inferno será lançado no lago de fogo, ok? Assim como a besta, o falso profeta e Satanás. Amém? Ok? Espero que tenha ficado bem claro para você e que, em nome de Jesus, você tenha essa clareza, né? Se você é um crente em Cristo Jesus, né? Retoma as aulas, veja o que é salvação, veja a diferença entre salvação, galardão, e se você é crente em Cristo Jesus, você não tem que temer. E de qualquer forma, se você morrer, você estará no paraíso, ou se você, né, chegar o tempo do arrebatamento, você ainda estiver nessa terra, de qualquer forma, você estará com o Senhor. Mas se você ainda não se decidiu com o Senhor, é tempo de você correr, de você ver, analisar a sua vida, porque o inferno, queira você ou não, é uma realidade, ok? E aqui começa a eternidade. Aqui começa a eternidade. Não terão novas chances, ok? Assim que morrem, já entram na eternidade, seja paraíso ou seja o lugar de tormento. Amém? Deus abençoe tua vida. Espero que tenha agregado a sua fé esse estudo. Continue nos abençoando também, compartilhando esse estudo com o máximo de pessoas que você puder. Ok? Deus abençoe e até a próxima.